o que é um projeto de estruturas, efetivamente? Primeiro, não fiquem bravos comigo, tem gente que fica chateado quando eu falo isso. Tem que entender que um projeto, tá? O projeto estrutural, ele é complementar ao projeto arquitetônico, mas não menos importante. Por que eu chamo de complementar? Porque não existe projeto estrutural sem projeto arquitetônico. A gente começa, é a primeira coisa que a gente precisa ter para fazer um projeto de estruturas é um projeto arquitetônico. E não deve existir obra sem projeto estrutural, tá? Você está sem o coração da casa ali funcionando, tá? Então, é importante que você tenha isso, que ele complementa o projeto arquitetônico no sentido de ele precisa de um projeto arquitetônico para existir. Ele é a comunicação com a obra. É a partir de... Senão era só conta, né? Só cálculo. É a partir de um projeto estrutural, de uma folhas, dos desenhos, né? Muito bem explicados, que eu converso com a obra. É o resultado do dimensionamento. Não tem projeto estrutural sem dimensionamento. Dimensionar é pegar os elementos estruturais, né? E saber qual o tamanho que ele vai ter, qual é o FCK, que é a armadura. Isso é cálculo, isso é dimensionamento. Quarto, ele deve conter todas as informações necessárias para o planejamento. Por isso que eu falo, pessoal, Rangel, eu não quero saber projetos estruturais. Bobagem, bobagem. Todos os profissionais da área da construção civil devem saber projetos de estruturas. Mesmo que você não vai viver disso. Porque, planejamento e orçamento precisa para planejar, precisa entender um projeto, para entender como ele foi feito, o caminho, e saber fazer pelo menos um para saber como caminha. Orçamento, como foi todo esse processo, executar e a manutenção disso, tá? Tão importante quanto tudo isso, a manutenção, a gente viu um dos motivos lá desse colapso, infelizmente, lá em Miami, a falta de manutenção. No Brasil, então, a gente tem vários exemplos disso, né? Ele tem que colocar as dimensões dos elementos, tamanho de viga pela laje, tem que dar as resistências, qual a FCK que eu utilizei, qual a resistência do aço, as armaduras detalhadas, cortes, etc. Pelo menos isso. E ele, o projeto estrutural, ele é responsável pela economia. Não se esqueçam disso. É responsável pela economia e segurança da edificação, tá? Então são esses os pontos-chave, vou deixar para vocês aí.